palavra de Deus, que é inerrante, infalível, que deve ser a nossa regra de fé e prática, diz assim: Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Oremos, irmãos. Santo Deus, eterno Pai, tua palavra foi lida, Deus, e que nesse pequeno trecho da tua palavra nós possamos tirar, Pai, instruções vindas de ti, ó Deus, e que possa edificar, ó Pai, a nossa vida, e que teu Santo Espírito use, ó Pai, para que possamos aplicar no nosso dia a dia, Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vocês podem falar assim: pastor, por que o senhor pulou capítulos 13, 14, 15, 16, 17? Foi para o último versículo do capítulo 18. O último versículo do capítulo 18, ele culmina no fechamento de algo que se desencadeou lá no início do capítulo 13, meus irmãos. Eu vou falar um pouquinho, não vou abordar todos esses capítulos, mas eu vou fazer uma recapitulação, assim, vou fazer um compêndio assim, do que aconteceu, um alerta para a igreja nesses capítulos, mas eu quero falar sobre esse versículo. Davi estava na sua casa, e a nossa casa é o lugar onde nós experimentamos as nossas maiores alegrias, nossas maiores tristezas, dores, ver os nossos filhos crescerem, experimentar o amor do nosso cônjuge, compartilhar as nossas conquistas. Por outro lado, dentro do nosso lar também nós enfrentamos dores terríveis, como um divórcio, um conflito, uma doença, a morte, e uma família estão entre os momentos mais dolorosos que nós possamos passar. É dentro de casa que a gente experimenta as alegrias e as tristezas. Davi passa por um dos momentos mais difíceis da sua vida, da sua trajetória. Ele perdeu o seu terceiro filho. Nós vimos semana passada que a espada não se apartaria da sua casa. E esse é o terceiro filho que ele perde na espada. Ele perdeu o filho de Batseba, primeiro filho. Depois ele perdeu Aminon, que foi morto por Absalão, e agora ele perde Absalão. No início do capítulo 13, lá, o que nós temos? Que Aminon, ele se apaixonou pela sua meia-irmã, Tamar, e ele estuprou a sua irmã. Ele fez um enredo lá, convidou ela a ficar cuidando dele, e ele estuprou a sua irmã. Absalão se tornou um homem amargo, ao ver o seu irmão violentando a sua irmã. E essa amargura e ressentimento mudaram quem era Absalão. E isso levou ele a assassinar Aminon, o estuprador. E a desenvolver o quê? Um relacionamento, um ressentimento em relação ao seu pai Davi. Por quê? Ele estava com raiva de Davi. Por quê? Porque Davi não se vingou de Aminon por ter violentado a sua irmã Tamar. Ele não fez nada, Davi. Ele estava zangado por seu pai, por quê? Porque seu pai exilou ele por 3 anos. Ele estava zangado que mesmo depois dele ter voltado para Jerusalém, o seu pai ficou sem contato com ele por mais 2 anos. Seu pai terceirizou ele. Não, você não vai ficar aqui no palácio, não. Você vai ficar em tal lugar com certa pessoa. Depois os irmãos leem em casa os capítulos 13 ao 18, para entender melhor. Absalão finalmente saiu para lutar, e ele se rebelou contra o próprio pai, e saiu para lutar contra o pai. Ele enviou suas tropas, e com um simples pedido, Davi também enviou: traga Absalão vivo. O pai, por pior que ele seja, ele nunca vai querer o mal de seu filho. Davi não queria mal dos seus filhos, Davi queria sempre o melhor para os seus filhos. E ele queria poupar a vida de Absalão. Versículo 18, capítulo 18, versículo 9, diz assim: Indo Absalão montando no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi.
Entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho, Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que ele montava passou adiante. É justamente esse o desenho que as crianças têm para pintar. Absalão preso pela cabeça num carvalho. Absalão, que tinha muito orgulho de sua cabeça, dos seus cabelos, os irmãos podem ver lá depois do capítulo 14, ele ficou preso justamente lá pelos cabelos. Foi isso que o pegou. Quando os homens de Davi viram, os homens de Davi não fizeram nada, simplesmente avisaram Joabe. Joabe, o líder militar de Davi. Acabei de ver Absalão pendurado em torno de um carvalho. Joabe estava lívido por não ter o quê? Por não terem matado Absalão. Ele ficou ali. Enquanto tiveram a chance, os soldados de Davi não o mataram. Os soldados se defenderam dizendo, jamais seria eu que mataria o filho do rei. Joabe não tinha escrúpulos em fazer o que era necessário para a paz militar. E ele tomou 3 dardos e enfiou no coração de Absalão. Cercaram-no 10 jovens que levaram as armas de Joabe e feriram Absalão e o mataram. Lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele muito grande montão de pedras. Todo Israel fugiu, cada um para sua casa. Joabe poderia ter salvo Absalão, mas Joabe entendeu que você tem que eliminar o mal pela raiz. Você tem que ter agressividade com um câncer. Por isso que existe a quimioterapia, né? Porque é um coquetel de medicamentos que é agressivo. E aí ele vai não só ferir a célula cancerígena, mas vai atingir, vai trazer outras sequelas. Joabe foi e eliminou Absalão. Ele reconheceu que não havia meio termo com Absalão. Ele continuaria a minar o reinado do seu pai, Davi, se ele vivesse. Como nós pegamos a história agora no final do capítulo 18, eu gostaria de fazer algumas observações. Um pai que... O luto de um pai que está sofrendo do luto. Eu gostaria de falar da natureza do luto, irmãos. Quando Davi soube que a batalha tinha acabado, Absalão havia sido morto, o rei ficou abalado. Ele subiu sobre o portal e chorou e disse, meu filho Absalão, se tivesse morrido em vez de você. Absalão, meu filho. Foi diferente da morte dos outros. O luto, meus irmãos, é uma resposta natural a uma perda devastadora. Sentir a vida retirada de você. O luto é um peso que pode sufocar as nossas vidas. Em tempos de luto, temos dificuldade de nos concentrar porque as nossas mentes estão presas na perda. Se você já teve uma perda significativa, você entende do que eu estou falando. Se você nunca teve ainda uma perda significativa, não há como eu ajudá-lo a entender o luto. Não tem como explicar. A emoção do luto não está apenas associada ao que é a morte. Isso é importante, os irmãos entendam. De um ente querido. Nós experimentamos tristezas parecidas quando há o fim de um casamento, quando o lar se perde por causa do estresse da má administração financeira, quando a perda de um trabalho ou de uma promoção, quando a morte de um animal de estimação, como causa dor, gente. A perda de algum objeto precioso, que aos olhos dos outros não tem importância nenhuma. Mas no nosso, como doeu perder aquilo que me lembrava da minha vozinha, aquilo que me lembrava da minha mãezinha, do meu pai, como dói. Para os outros não tem. Só quem perdeu sabe a dor que está passando. A perda da nossa saúde. A dormência que inicialmente vem com luto, ela é um presente de Deus. Por quê? Porque nós ficamos meio que atordoados diante do luto. Ela nos protege, é uma proteção de Deus para nós, em ter que lidar com toda aquela devastidão do luto naquele momento imediato. Então parece que nós ficamos aéreos.
perdidos mesmo. Essa é a sensação. Parece que nós ficamos num estado de dormência. Davi, na morte do bebê, né, ele não sentiu tanto quanto na morte de Absalão, meus irmãos. A dormência provavelmente ainda não passou, né? Então, essa é uma das razões pelas quais a gente precisa tomar cuidado quando você vai falar com alguém que está passando pelo luto. A gente tem que tomar cuidado sobre tirar conclusões. Alguém que está vivendo um pós-funeral, uma perda, seja ela desses motivos que eu falei. A dormência provavelmente ainda não passou, a pessoa está aérea. É com o dia a dia que ela pode atingir o seu ponto mais difícil e duro. As pessoas sofrem de forma diferente. Você talvez vai reagir ao luto de uma maneira, eu vou reagir de outra. Cada um vai reagir a uma maneira diante do luto. Na morte, como eu disse, do bebê, o resultado do adultério de Davi, como que Davi reagiu? Ele, enquanto o bebê estava vivo, ele implorou pela vida do bebê. Quando a criança morreu, Davi se levantou, seguiu a vida, continuou a viver. Ele descansou na vontade de Deus, por quê? Ele sabia que não podia trazer o bebê de volta, e ele acreditava que um dia se reuniria com seu filho. E que consolo maravilhoso. Quando Aminon morreu, Davi rasgou as suas vestes e chorou. Está no capítulo 13, versículo 23 a 30, essa história. Insistindo Absalão. Absalão fez uma arapuca. Passado 2 anos que Aminon havia estuprado a Tamar, Aminon fez uma armadilha. Ele convidou, eu gostaria que todos vocês fossem comigo celebrar. Então, Davi, mas por que vamos todos? Pai, pelo menos deixa meus irmãos irem comigo, deixa que Aminon vá. Insistindo Absalão com ele, o rei deixou ir, ele, Aminon e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser, feri Aminon, então o matareis. Choraram também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Olha o que aconteceu. Não foi no impulso da raiva, não foi no impulso da ira. Passaram-se 2 anos para que Absalão vingasse o que Aminon havia feito. A resposta à morte de Absalão é algo diferente. Ao bebê, Davi reagiu de uma forma, a Aminon reagiu de outra forma. A resposta na morte de Absalão, Davi reagiu de outra forma. Ele tentou evitar o conflito da batalha, ele pediu misericórdia ali para não ter batalha. Mas quando Davi descobre que o seu filho é morto, ele fica inconsolável. Ele queria morrer no lugar do filho dele. Por que essa diferença, meus irmãos? Porque pessoas diferentes sofrem de maneiras diferentes. Diferentes situações e pessoas trazem um tipo diferente de dor na mesma pessoa. Há uma variedade de emoções ligadas a qualquer situação de luto. Nenhuma situação é igual à outra. Nenhuma. Considere o emocional. Imagina a cabeça de Davi quando Absalão morreu. Ele já tinha perdido o bebê, Absalão matou Aminon, e agora Joabe mata. Joabe e seus homens matam Absalão. Talvez Davi ficou com raiva. Raiva de quem? Raiva de Absalão por ter criado aquela situação. Pode ter sentido raiva de Joabe por não proteger o seu filho. Ter ficado zangado com Deus. Ele pode muito bem ter ficado com raiva de si mesmo. Como assim? Quando sofremos perda, perdemos, podemos ficar com raiva da relação com as escolhas que foram feitas, ou das circunstâncias em que a perda aconteceu. Diante dos capítulos que nós pulamos, há um grande alerta para nós pais, avós, tio, tia. Há um grande alerta. E nós não podemos, eu vou chamar a atenção. Um grande alerta sobre quem está influenciando o nosso filho, ou quem estão influenciando os nossos filhos. Olha quem influenciou Aminon. No capítulo 3, versículo 3, diz assim: tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era
Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito sagaz. Ele era muito sagaz. O que é sagaz, irmãos? Ele é astuto, alguém com habilidade para enganar o outro. Onde estava Davi? Onde estava Davi, meus irmãos, que permitiu que o filho dele tivesse amizade com alguém sagaz? Davi, um líder militar, conhecia de guerra, mas não estava governando o próprio lar. Mas que permitiu tudo isso acontecesse na sua família. Eu vou fazer uma pergunta, você sabe no seu coração, quem são os amigos dos seus filhos? Vocês sabem quem são os amigos dos seus filhos? Você sabe quem que está falando para o seu filho? Quem que está influenciando a vida do seu filho, do seu neto? Irmãos, muito do que nós estamos vendo aqui pode ter sido por causa de negligência de Davi. Pode ser. Eu estou falando de uma possibilidade. Ele jamais deveria permitir que sua filha Tamar fosse lá ficar cuidando. Uma princesa. Tamar era uma princesa. Ela não tinha que estar lá. Davi tinha muitos servos para cuidar. Ela não tinha que estar lá cozinhando para Aminon. Para onde aconteceu o estupro, né? Após o estupro, o que ele deveria fazer? Ele tinha que chamar Aminon, confrontar Aminon, falar, mostrar para ele a misericórdia de Deus, mostrar o que tinha feito, confrontar o pecado dele. Mas aí Aminon podia falar, mas quem é você, que moral que você tem? Adultério pode? Isso aqui que eu fiz não pode? Ele tinha que mostrar a misericórdia de Deus. O que Deus havia feito na vida dele, a transformação, e com a autoridade vinda de Deus, através do perdão que Deus concedeu a ele, falar, o que você fez é errado, é pecado. E Davi não fez isso. Davi não fez. Ele poderia ter explicado a graça e a misericórdia de Deus. Talvez isso não causasse a celeuma que causou com Absalão. Se ele também não tivesse terceirizado, se afastado de Absalão, terceirizou. Pais, vocês talvez também tenham essa facilidade de terceirizar a criação de seus filhos, deixa que a avó cuida. Deixa lá que a avó cuida, Deixa que a internet cuida. Deixa eles assistir o Netflix. Fiquem à vontade. Talvez se Davi não tivesse terceirizado a sua responsabilidade é do pai e da mãe. Não é do avô e da avó, é do pai e da mãe. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Talvez se Davi fosse mais próximo de Absalão e não afastasse tanto dele, talvez teria acontecido isso. Irmãos, quem tem cuidado dos seus filhos? O que seus filhos têm assistido? Você consegue monitorar isso? Você consegue saber quais ideologias estão entrando na sua casa através do que ele tem assistido? Ou através do que ele tem presenciado na sala de aula, com os amiguinhos, com o amigo dele? Ou das novelas que vocês assistem, ou das coisas que vocês assistem? Vocês conseguem monitorar? Porque dá trabalho, filho, o celular, vai, joga aí, assiste o que você quiser aqui, não me enche a paciência, É isso que a gente faz. Estamos cansados, chegamos do trabalho, não queremos descansar um pouquinho, e aí o filho não para de falar, quer brincar, você vai lá, terceiriza, YouTube, Netflix, cuida do meu filho. Discipulado, irmãos. Discipulado dá trabalho, cuidar dá trabalho. Não discipulado vai dar muito mais trabalho, vai dar muito mais dor de cabeça. O não discipulado. Guardem isso no coração de vocês. Discipulado dá trabalho, o não discipulado, muito mais. Meus irmãos, que música que seus filhos têm ouvido? O que eles estão ouvindo? Tem pais que acham bonitinho pôr roupinha curta no filho, na filhinha, e filmar eles dançando funk. Ai, que gracinha, meu filho e minha filhinha dançando funk. Erotizando as crianças. Nós temos responsabilidades nisso. Ai, que gracinha. Não tem gracinha nenhuma nisso, meus irmãos. A própria batida do funk. A batida do funk está agregada ao quê?
a tradições afrodescendentes que vieram para cá, e elas estão ligadas. E aquelas batidas mais conhecidas que nós temos no funk, sabe o que ela está ligado? Numa roda de evocação do mal, evocação da deusa da sensualidade, em tribos africanas, irmãos. Toma cuidado, gaste tempo com seu filho, com a sua filha, com seu neto, monitore eles, não terceirize, discipule eles, não deixe à mercê. Talvez Davi estava também arrependido, com remorso, ele entendeu que a situação parcialmente do resultado das suas próprias ações. Se ele tivesse sido um exemplo melhor para o seu filho, em relação a Batseba e Urias, se ele tivesse sido mais compassivo com Tamar, e depois da desgraça dela, se ele tivesse sido menos mesquinho, se recusasse deixar Absalão tantos anos, foram 11 anos, desde quando aconteceu o estupro de Tamar, até a morte de Absalão, irmãos. É um tempo longo. É um tempo longo. Se ele tivesse ensinado mais reverência a Deus, mais a palavra de Deus para os seus filhos, talvez eles teriam tido escolhas sábias, não sei. Sempre que há perda, é natural olhar para trás com algum tipo de arrependimento. É natural. Mas uma exortação que eu tenho para vocês aqui: sejamos líderes dos nossos lares. Pais, sejam líderes. Mãe, às vezes você mãe é solo, né? Seja líder da sua casa. Peça ajuda. Peça ajuda do pastor, dos presbíteros. Preocupação espiritual. Davi parecia confiante, né, que o seu bebê, quando morreu, né, estava com o Senhor, mas parece que ele não tinha tanta certeza com Absalão. Por quê? Porque ele ficou em desespero. Será que meu filho está com o Senhor? Pela demonstração de Davi, não é isso que parece. Quando o bebê de Batseba morreu, ele falou: eu me reencontrarei com meu filho. Agora foi só lamento. Meu filho, antes eu tivesse morrido no teu lugar. Meu filho Absalão. Durante a vida, podemos pensar um pouco no destino espiritual de cada pessoa. No entanto, quando você está diante de um caixão, irmãos, no túmulo, essa questão ela é de extrema importância. O próprio Jesus, né, Jesus prometeu: quem crê em mim, mesmo depois de morrer, viverá. E Paulo diz: a morte foi engolida pela vitória. Isso é um consolo maravilhoso, meus irmãos. Essas são verdades que confortam nós diante da perda. Essas são verdades que nos permitem sofrer, mas não como o resto dos homens que não têm esperança. Que não têm esperança. Queridos, a perda sempre, seja ela pela morte, divórcio, outras circunstâncias, esperanças e sonhos morrem juntos. O casamento que nunca aconteceu, os netos que nunca nasceram, as férias que nunca foram tiradas, o aniversário que nunca é comemorado. Há uma perda de companheirismo, o luto muitas vezes vai gerar um profundo sentimento de solidão. Talvez nós não reconheçamos que sentimos falta daquela pessoa que partiu. E às vezes não percebemos o quanto a gente apreciava a companhia daquela pessoa. O luto é uma emoção tão intensa que pode facilmente dominar a nossa vida, nos levarmos a uma depressão. Tá? Você pode ficar presa ao passado. Por quê? Se você não tiver esperança, é isso que você vai ficar, preso ao passado. Preso ao passado. Essa é a direção que Davi estava indo. Devemos ter muito cuidado para não assumir que sabemos como alguém está se sentindo, né? A gente não sabe, irmãos. A experiência de cada pessoa, como eu disse, ela é diferente. Não é igual. Nossas experiências semelhantes podem ajudar a ter uma melhor empatia com a perda de alguém, mas não entendemos completamente. Pessoas em luto precisam falar através da sua dor. Uma das melhores coisas que nós podemos fazer é o quê? Ouvir. Pessoas em luto não precisam de banalidades, conversa de elevador,
Conversas de como assim, foi melhor assim, ela descansou. Ninguém que perdeu um ente querido precisa ouvir isso, gente. Então você não fala isso num velório. Ninguém precisa ouvir isso, que foi melhor assim, que a pessoa descansou. É Deus que sabe quem é o melhor, nós não sabemos. Gente, não fala isso para quem perdeu um ente querido, que foi melhor. Isso é conversa de elevador, gente. Deixa essas conversas, fica quietinho lá e ouve o que a pessoa tem, o desabafo dela, dá um abraço nela, fica quieto, esteja presente. Como Davi, né? Conversa de elevador é aquilo que Davi fez quando Urias morreu. Fazer o quê, né? Na guerra morrem pessoas mesmo, é assim mesmo a vida. Isso é conversa de elevador, banalidades. Evitem banalidades para alguém que está em luto, alguém que se divorciou, alguém que perdeu o emprego. A sua experiência não vai trazer consolo na experiência do outro. Seja um ombro amigo, seja o amigo que ele está precisando. Não seja banal. A melhor maneira de lidar com o luto, com a perda, é aproveitar a vida, o aqui e o agora, irmãos. Que sentido? Diga às pessoas o quanto elas são importantes, diga quanto você ama cada uma delas. Tem relacionamentos aí quebrados porque você não quer dar perdão para alguém? Você, como cristão, você deve dar o braço a torcer, irmãos. Você deve pedir perdão, deve procurar. Se a pessoa não quiser, paciência. A sua parte foi feita, tá? Reatar relacionamentos. Mostre o quanto você sentiu falta dela nesses anos todos que ficaram distantes. Trabalhe duro para compartilhar a sua fé. Trabalhe duro tanto quanto você tem feito campanha política para falar de Jesus para os outros. Posta tanto quanto você tem postado de política. Fala, posta versículos, posta tanto quanto você tem se empenhado na campanha política para falar da esperança que nós temos em Jesus Cristo para os outros. Faça isso. Se empenhe nisso. Se empenhe. Viva. Procure levar seus filhos a viver de maneira piedosa, viva com pessoas piedosas, para que você não tenha arrependimento mais tarde. Nós vimos então agora, irmãos, a natureza do luto, e que nós temos que ver que o quê? Que a vida continua para aqueles que ficaram aqui nesse plano. Em tempos de perda, nós temos responsabilidades. Um pai que perdeu o filho, ele tem que continuar trabalhando, por quê? Porque ele tem que sustentar sua esposa e seus outros filhos. Sua família depende dele ainda. Ele não pode parar, a vida continua. Davi tinha perdido um filho, mais um filho. Ele ainda era o rei, ele tinha que reinar, ele tinha que cuidar de toda a nação de Israel. E ele permaneceu no exílio. O povo de Israel estava sem um líder, precisando de um rei para se impor, precisando de alguém para encorajar os soldados. A batalha não tinha acabado. Quando nós somos consumidos pela dor, nós começamos a fazer o quê? Excluir pessoas. Não preciso de ninguém perto de mim. Nós fazemos eles sentir que eles não são importantes para nós. Isso acontece às vezes quando uma criança morre. Os dois pais se tornam tão inconsoláveis que vai gerar um conflito entre os próprios cônjuges. Às vezes vem gerar até o divórcio na morte de uma criança. Ou um fica tão focado na perda e ambos se deixam um do lado, né? Um para lá, um para cá. A mesma coisa pode acontecer com as crianças quando os pais se divorciam. Eles ficam perdidos. As crianças ficam invisíveis. Em tempos de perda, queridos, nós precisamos o quê? Lembrar algumas coisas. Primeiro, nós não nos machucamos sozinhos, tá? Toda vez que alguém morre, a perda não é só minha, não sou só eu que estou sofrendo. Tem mais gente sofrendo comigo. Ninguém sofre exatamente como você, ponto. Mas isso não significa que eles não sofrem também. Segundo ponto, os outros precisam de nós. As outras pessoas precisam de nós. Toda vez que alguém morre, né, nós retiramos dos outros o quê? Forçamos a nos lidar com mais uma perda. A perda da nossa amizade. Eles precisam de nós para apoiá-los, confortá-los.
para estar do lado deles. Nós mostramos a verdadeira natureza da nossa fé, a esperança que nós temos. Não estou falando que temos que dizer que as coisas estão bem quando não estão. Nunca estão boas, gente. Nem quando um animal de estimação morre, as coisas ficam boas. Quando um conflito dentro do lar, não estão boas. A perda do emprego, a morte do ente querido, um divórcio, tão boas, não estão boas. Mas nós precisamos, o quê? Nesse momento que as coisas estão difíceis, eu estava falando com uma pessoa essa semana, né? E convidando ele, falar, o senhor precisa voltar para a igreja, eu falava, o senhor precisa vir à igreja. Ele falou, eu preciso resolver algumas coisas para voltar. Quando resolver, eu volto. Aí eu falei assim para ele, então o senhor nunca vai voltar. Por quê? Porque nós nunca resolveremos tudo que nós temos para resolver. Nós sempre teremos algumas pendências para ser resolvidas. Mas nesse momento de conflito, no momento de dificuldade, o que eu tenho que fazer? Estar próximo dos irmãos, estar próximos do Senhor. Hoje, com os adolescentes, nós vimos a importância de estar, da rede de relacionamentos. A rede de relacionamentos, o que ela faz conosco? Ela sustenta aquilo que é importante para nós. Ela nos dá um apoio que muitas vezes sozinho nós não conseguiríamos sustentar. Nós demonstramos então a nossa fé, a natureza da nossa fé. Precisamos nos apegar ao Senhor, que Deus tem um plano maior do que nós podemos entender. Mostramos a nossa fé seguindo em frente. Davi disse que desejava ter morrido no lugar de seu filho. E esse é um sentimento natural de um pai para o filho. Todo pai, né? Quando as crianças estão doentes, a gente falava, Deus, eu queria que eu ficasse doente, não eles. É muito ruim ver o filho sofrendo. É um sentimento. O pai sempre quer o melhor para o filho, a mãe sempre quer o melhor para o filho. É fácil pensar que nossa perda, não necessariamente a morte, é o fim da nossa vida. Se isso fosse verdade, você teria um problema. Por quê? Se sua vida acabou porque uma pessoa morreu, porque você perdeu o emprego, porque o casamento acabou, ou você não conseguiu a posição, o objeto que você queria, isso, a posição, a vida, a pessoa, era a fonte da sua vida. Logo, a Bíblia chama isso de idolatria. Nós não podemos depositar a nossa fé, a nossa esperança em pessoas, em objetos, em coisas. A nossa esperança tem que estar no Senhor, tem que estar em Deus. Porque senão, quando algo disso cair, acabou a razão da nossa esperança. Ele é o único que tem um propósito para as circunstâncias da nossa vida. Quando nós desistimos, estamos o quê? Concluindo que Deus não sabe o que Ele está fazendo e Ele é incapaz de fazer. É isso que nós estamos falando. Quando a gente abandona, fala assim, não tenho mais força para viver, não quero mais viver. Minha vida não tem sentido. Eu estou colocando aquilo como Deus na minha vida. Não. Deus é aquele que vai te reanimar. E é nele que eu tenho que me refugiar. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É nele que eu me refugio, é nele que eu me escondo, minha fortaleza. E ele é o meu socorro. Quando? Quando eu estiver passando por tribulações. É aí que eu tenho que me aproximar de Deus. Salomão, meus irmãos, ele nos lembra que que em tempos de luto, o tempo de perda, ele pode ser muito precioso para nós. Eclesiastes 7, 2, 4 diz assim, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos na casa da alegria. O que Salomão está querendo dizer aqui, né? Salomão observa com razão que nas festas e reuniões divertidas, as pessoas agem como se tudo que importa é o que é a diversão. Não estou falando para ninguém mais fazer churrasco, não. Vocês façam churrasco, vocês chamam o pastor, não deixa de me chamar, tá? Pode fazer. E o que eu estou falando aqui? Que diante do luto, o que acontece? Na perda, nós somos lembrados que a vida nossa é curta e passageira aqui. Nós temos uma perspectiva diferente. Nós somos lembrados do que realmente importa. No luto, nós somos lembrados de que essa vida aqui
ela vai acabar. Ela vai acabar. A questão mais importante da nossa vida terrena é a nossa relação espiritual com Jesus Cristo. É o sacrifício que Deus fez lá na cruz. A obra da cruz que trouxe de volta a conexão com Deus. E agora eu não preciso confessar o pecado para você. Você não precisa vir confessar o seu pecado para mim. Você pode dobrar o seu joelho, se arrepender lá no quarto, na sua casa. Falar, Senhor, eu estou arrependido do que eu fiz. Me perdoa, Senhor. E isso só é possível porque Cristo morreu, ressuscitou, está sentado à destra de Deus, intercedendo por nós. Só por isso é possível. Nosso desafio é viver nossas vidas com a percepção que vem dos tempos de perda. Esses são tempos muito dolorosos, mas são tempos também o quê? Que podem ser muito valiosos. Para a gente finalizar, irmãos. Quando nós olhamos para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos que Ele sentiu o que nós sofremos. Ele sabe o que significa lamentar. Jesus chorou quando seu amigo Lázaro morreu. Jesus chorou sobre Jerusalém. Ficou com o coração partido quando vendido para Judas. Quando Pedro negou ele 3 vezes. Não diz que ele ficou surpreendido, tá? Ele sentiu a dor. Ele estava vivendo, ele tinha se esvaziado, ele estava vivendo na sua humilhante vida terrestre humana. E ele sentiu a traição, ele sentiu cada detalhe da vida. As suas gotas de sangue, enquanto pendurado na cruz. A agonia da cruz, quando o próprio Pai, quando ele clamou, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele diz, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando ele sentiu a ira do Pai, quando o Pai virou as costas para ele e viveu aquelas trevas na cruz. Jesus soube o que era sofrer. Ele sabe o seu sofrimento. Jesus entende o que você está passando, o que a sua família está passando. Jesus entende cada detalhe da sua vida. Ele sabe, ele conhece o seu sofrimento. Ele disse, até que ele disse, está consumado. Nos tempos de tristeza são difíceis, nós precisamos ajudar uns aos outros, irmãos. Precisamos nos confortar em tempos de perda, precisamos nos ajudar a se recuperar, com a garantia do quê? De que Deus ainda tem algo para a gente fazer. Tem gente que fala, não tem mais perspectiva. Não tem, porque você está depositando a sua perspectiva em algo errado. Peça ajuda, lute contra a enfermidade, lute contra a sua perda, lute contra o seu sofrimento. Precisamos lembrar um ao outro que este não é o final da nossa história. Algum dia, quando o rei voltar, tudo fará sentido. Precisamos lembrar um ao outro que até lá nós devemos continuar servi-lo fielmente. E devemos fazer tudo isso por quê? Porque é isso que as famílias fazem. Famílias cuidam dos seus. Nós somos uma família, família Filadélfia, irmãos. Nós estamos aqui para cuidar um dos outros. Talvez não vamos cuidar como um pai ou uma mãe cuida, mas alguém vai cuidar de você, alguém vai te acolher, alguém vai te abençoar. Que Deus nos abençoe e a glória seja dada somente a Ele.